Seja muito bem-vindo à apresentação do trabalho Analisador Léxico de Compiladores. Aqui, já logo de cara, a gente tem o digite o código nessa primeira janela. Vamos digitar o código aqui, select asterisco from table, select tabela ponto coluna from tabela, beleza? Pode notar que eu estou colocando caracteres em maiúsculo e em minúsculo, isso não importa. Ele vai identificar conforme eles estão aqui, sem precisar ser todo minúsculo ou todo em maiúsculo, isso não importa. Inclusive, vamos colocar aqui select e só um monte de espaço aqui e um from, por exemplo, e colocar um monte de espaço no final. Isso aqui também ele vai executar normalmente, ele vai ignorar essa quantidade de espaço, essa aqui também. O caso de estar dando enter nas linhas também, ele vai ignorar, ele vai executar normalmente. Vamos colocar mais um teste então, por exemplo, um underline, sei lá, coluna. Opa, coluna não, coluna, isso aí. E underline coluna 2. 2, que também podemos colocar números, né, nas nossas variáveis. Aí, não gerou nenhum erro, estava tudo certinho. Select from. E esses aqui não tem ID na tabela de símbolos, porque eles não são previamente colocados lá. Aqui a gente tem a tabela de símbolos, tem um botão aqui grande embaixo, ou aqui as abas aqui do navegador. Aqui nós temos todos os IDs, tabela, coluna, 1, 2, 3, 4, 5, são os 5 que tem aqui em cima. Aqui ele mostra o código para a gente, é bom para ir conferindo aqui embaixo com aqui em cima, né? Pode notar que a quantidade de espaços aqui não interferiu em nada. Ele pegou aqui os identificadores aqui certinho. Vamos voltar. Aqui tem o botão de limpar, que é bem útil para a gente limpar o texto aqui. A gente pode, se simplesmente colocar análise lex, ele não vai mostrar nada, né? Porque não tinha nada ali escrito. A gente pode colocar um monte de espaço, tabela, um monte de espaço, um menor, aqui um diferente, um igual, que mais? Vamos colocar aqui tabela, vamos colocar esse A com arroba, isso aqui é para dar erro, né? E sei lá, um or, o end, e que mais que tem? Um like. Vamos executar isso aqui para ver. Ó, ele encontrou um erro. Qual que seria o erro? Seria exatamente a nossa tabela com o arroba ali, caractere inválido. O arroba não é permitido, não está no alfabeto da linguagem, né? Vamos voltar aqui. Enfim, agora vamos para a parte do código em si. Vamos mostrar um pouco do código, como é que ele foi criado, como é que as variáveis se comportam na hora de executar. Muito bem, agora estamos aqui com o código. Aqui a parte de análise, aqui o novo token. Token seria o nosso objeto, né? Ele vai gerar, cada vez que ele pega uma palavra, digamos assim, ele vai gerar o token, né? Palavra ou um número, né? Aqui são algumas variáveis que eu criei para poder ajudar, o lexema, que ele vai guardando a palavra em si. Se tem caractere desconhecido, né? Ele começa em falso. Se ele encontrar algum caractere que não está no alfabeto, ele vira true. E etc. Aqui ele vai só guardar os caracteres inválidos para depois mostrar lá na tela quais que são os inválidos. Acho que é uma coisa bem importante, né? Aqui nós temos toda a sequência do número, mesmo que aqui esteja a variável escrito como letras, mas é só para dizer cada caractere aqui, no caso, né? Letra seria caractere. Caractere na posição I, né? Essa posição I ele vai aumentando cada vez que vai executando uma tarefa. Aqui seria o ponto, né? Caso seja um número real. Aqui seria todas as probabilidades aqui, né? Se ele encontrar um espaço, ele vai, né, já retornar. Se chegar no fim aqui do texto, ele retorna. E etc, né? Todos os
os parâmetros aqui. Aqui seria a parte de palavras reservadas, onde tem o select aqui, por exemplo. Aqui embaixo tem o from. Ele vai testando letra por letra aqui, né? Já que ele não está previamente colocado na tabela de símbolos. Aqui ele vai retornar o from, etc. Where. Aqui nós temos os operadores lógicos, o AND e o OR. OR aqui embaixo. Os símbolos relacionais, né? Tudo isso aqui, vamos para baixo, texto ou data. Eu coloquei o texto ou data junto, porque os dois começam da mesma forma e terminam da mesma forma. Acho que depois na análise sintática, creio eu, que dê para separar eles, ou depois na execução, né? Se ele não conseguir, por exemplo, ele não vai conseguir colocar uma letra na data lá, então. E data, por sua vez, ela pode ser um texto, né? Uma string normal. Então, acho que não tem problema colocar os dois juntos, né? Já que a detecção dos dois é muito parecida. Aqui nós temos um erro, né? um tratamento de erro aqui, caso você abra as aspas e não feche. Eu não coloquei esse exemplo no vídeo, mas está aí. Estou mostrando aqui. Se ele abre aspas e percorre todas as letras e o i chega até o letras.length, que seria o tamanho se ele chega até o final aqui, ele vai mostrar esse erro aqui, ó, cheguei até o final e as aspas não foram fechadas, então tá aí o erro. Aqui temos o ponto, a vírgula, o asterisco, espaço em branco, né? E o espaço em branco ele vai simplesmente ignorar, vai dar um break. Aqui esse 10 seria a quebra de linha, ele vai ignorar também. E caractere desconhecido, por definição, ele ignora aqui, mas depois ele trata o erro, né? Aqui ele vai colocando letra por letra, né? Cada vez que ele passa. Então, por exemplo, fiz um ID ali, e no final desse ID, por exemplo, tabela.coluna, né? Que é o padrão que a gente faz para pegar uma coluna numa tabela, né? Ele vai estar tudo junto, não vai ter um espaço separando. Então ele vai simplesmente fazer tabela, vai ver o ponto aqui, ele dá um break, né? Ele vai sair desse looping aqui e vai guardar aqui no final aqui esse ID aí que a gente pegou, né? Ou seja, o ponto ele pode estar colado junto, que não tem problema. Aqui, enfim, esse if aqui é para pegar, se ele só simplesmente passou por vários espaços em branco, ele vai ver que isso aqui tá em branco, então não só avança e retorna nulo, né? Retorna um token nulo. Lá em cima ele vai ter o tratamento, né? Se for nulo, ele simplesmente ignora. Aqui esse tem caractere desconhecido, ele vai mostrar a mensagem de erro. Aqui a gente tem se o token está na lista, né? Para esse if. Se o token já estiver na lista, né? E com esse código ele vai colocar no nosso novo token aqui. Ou seja, se o token já está na lista, ele não vai colocar um novo código, ele vai colocar o mesmo código que está na lista lá. Se não, ele simplesmente retorna o token com um novo código, né? Se ele não está na lista, ele vai seguir o próximo número da lista, a próxima identificação, né? Se já tem 1 ou 2, ele coloca o 3. Se ele já for igual ao 2, ele coloca o 2 aqui. Ou se ele for igual ao 1, ele coloca o 1 aqui, né? E seria isso. Aqui em cima a gente tem essa lógica toda funcionando. Aqui ele colocando em tokens ID e tokens. Aqui seria uma lista geral e aqui uma lista só com os IDs, que servem para as duas tabelas que tem lá no programa, na parte visual ali que a gente viu.